Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus presente na vida do mundo, na vida da igreja e que quer a nossa ação na construção do reino de Deus. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos pensando na beleza do tempo litúrgico chamado tempo comum. Nós estamos iniciando, este tempo comum. Queremos falar hoje sobre o terceiro domingo do tempo comum. Tempo de ação, tempo de presença de Deus. Nós devemos perceber que é neste tempo comum que a igreja nos mostra a ação de Jesus. Um Jesus que veio para implantar aqui na terra um reino, o reino de Deus. É interessante a gente perceber que toda a liturgia do tempo comum nos fala disso, dos caminhos, dos jeitos que Deus tem para nos ensinar, para nos apontar. Você que está me assistindo, você que é católico, você é um cristão que tem compromissos batismais, outras religiões também que batizam as pessoas, mas eu quero dizer da nossa, no nosso caso. Nós temos compromissos bem claros, inclusive na construção de um mundo novo, do mundo melhor. Nós somos sacramentalmente instituídos como sacerdotes, profetas e reis. Para que isso? Rei, para sermos como o nosso rei que é Jesus, rei servidor, que serve na construção do reino. Somos profetas para perceber e denunciar tudo aquilo que não convém ao reino de Deus. Por exemplo, as injustiças, as opressões, as escravidões. Nós não devemos pensar nesses caminhos. Eles são contrários ao reino de Deus. Somos sacerdotes porque também vivemos o sagrado, o sacerdócio comum dos leigos e das leigas. Nós veremos hoje que estamos celebrando sim o ano do leigo e da leiga. Por isso é tempo de pensar na nossa corresponsabilidade para com a construção do reino de Deus. Tempo de ação, continuamos percebendo a ação de Deus, portanto. E no Evangelho, nos evangelhos que são lidos neste tempo, é bonito, porque são os passos que Cristo deu. Ele teve que organizar. Aliás, é bacana, é interessante a gente perceber isso. Todos os evangelistas tiveram esse cuidado de organizar a ação do Cristo de uma forma continuada, não cronológica propriamente dita, não tinha jeito, mas assim, organizada, do início, caminhando, construindo, até chegar lá em cima, até chegar na entrega do nosso Deus lá no Calvário. Foram 3 anos e pouco, de história, de fatos, de chamados, de respostas, até chegar lá. Mas nós estamos nos primeiros passos, Terceiro domingo, que foi domingo passado, foi mais alguns passos do Cristo para organizar a sua igreja, a sua história de salvação. No Evangelho de Marcos, que foi lido, 1,14, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Interessante. Primeiro a gente tem que pensar que era um ambiente pesado, carregado. João havia enfrentado dificuldades e incompreensões, Falar de justiça, como João Batista falou, causa este clima de tensão, João havia falado para os poderosos que quem tiver 2 túnicas, que dê uma para quem não tem nenhuma e que faça o mesmo com a alimentação, Então João falava coisas fortes, contrariava os princípios
políticos, inclusive dos poderosos. E Cristo dá continuidade a esse trabalho de João. Por isso Cristo repete a fala de João e caminha com seu povo, né? João Batista é preso e Jesus dá continuidade à sua missão. Poderíamos até pensar, por que João foi preso? Porque falava verdades, porque ele falava as coisas que contrariavam, ele denunciava aquilo que prejudicava a vida de muitas pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, que viviam com mais dificuldades. Então Jesus repete as palavras de João: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão e pecado, duas situações que precisam serem pensadas. Aliás, essa palavra, convertei-vos, melhor, essa frase, convertei-vos e crede no Evangelho, é dita a todos nós quando recebemos as cinzas, na quarta-feira de cinzas, né? O reino de Deus é construído a partir do Evangelho. A constituição, o documento, a referência, melhor dizendo, né? A referência para a construção do reino é o Evangelho. Por isso Jesus faz questão de avisar: creiam, convertei-vos e crede no Evangelho. E é interessante que neste tempo não existia ainda o Evangelho escrito, né? Os evangelistas ainda não haviam escrito os evangelhos, mas já havia este sentimento de trazer para os povos as vontades de Deus. Assim continua sendo hoje. A vontade de Deus deve prevalecer nos nossos lares, nas instituições, nas nossas leis, por que não? Deveria sim, né? É preciso entender que a vontade de Deus é a vontade mais humanizada. Deus, em Jesus, se fez homem para que a vida dos homens fosse humanizada, né? O Evangelho faz isso. A construção do reino de Deus passa por isto, né? É um processo cristológico, né? O reino há de ser construído, fundamentado e embasado no Evangelho. E é interessante que Jesus continua caminhando e chamando pessoas. Jesus não quer fazer tudo sozinho, pelo contrário, muito ao contrário, ele quer fazer em parcerias, em mutirão, com companheiros e companheiras. Por isso, lá no Evangelho de Marcos, que foi lido domingo passado, 1:16 e 17, e passando da beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão. Jesus lhes disse: segue-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Como que isso é bonito! Aos chamados, ao convite, os convites feitos pelo Cristo, e há as respostas. Ele pede: segue-me. E é interessante que todos seguiram. Pessoas humildes, pescadores, pessoas despretensiosas, né? Eles não tinham objetivos de serem grandes, de serem os notáveis, como os grupos religiosos da época, não. Eles só entenderam e atenderam o chamado do Mestre. Como que o mundo de hoje está precisando disto? De pessoas que entendam e seguem o nosso Deus, que é Jesus. A palavra está lá, o Evangelho está escrito, está colocado para todos. Bonitas reflexões, a teologia, né? Como que é bonito estudar a teologia, entender o tamanho da grandeza dessa relação de Deus com os homens, com as pessoas, né? É no seguimento de Cristo que a igreja deve fundamentar a sua caminhada eclesial. Deus é o centro, Jesus é o centro. Portanto, é no seguimento a Ele que nós haveremos de fundamentar, de alicerçar
todas as nossas decisões, né? E se a gente sai disso, não dá certo. Infelizmente, às vezes, cria-se muitas modas, não dá certo, não. Cristo é claro, já deixou muito claro como deve ser a nossa caminhada, os nossos chamados, os nossos lugares de ação, né? E no Evangelho de Marcos 1,18, e eles, André e Simão que é Pedro, né? Deixando imediatamente as suas redes, seguiram a Jesus. Aí podemos fazer uma pergunta. Você se lembra de algum dia que você também já foi chamado por Deus? Pois é claro que não foi o Jesus físico. Jesus não vai aparecer agora fisicamente para ninguém. Mas as suas vontades, os seus chamamentos acontecem sim. Quantas vezes somos chamados para trabalhar numa igreja, numa ação, numa boa ação, né? Ajudar uma pessoa que está sofrendo, é chamado de Deus. Creia, Deus continua chamando pessoas. Isso é muito claro, isso é muito visível. Agora, nem sempre pessoas escutam o chamado de Deus. Isso pode acontecer em vários lugares, em várias dimensões, até para a vida consagrada, né? Para que o jovem seja um padre, ou seja um bispo, né? Os chamados acontecem, mas também para a vida religiosa de um modo geral, na família, os leigos. Este ano nós estamos pensando, a igreja está pensando muito na questão do leigo, por isso é hora de pensar nesses chamados. Com certeza, um dia você foi chamado. Pense nisso, lembre e, da agora para frente, preste mais atenção nos chamados de Deus. A história da igreja mostra que aqueles que menos têm, às vezes, mais oferecem. É interessante isso. Às vezes tem gente que tem muitas condições de oferecer, de ajudar, de participar, mas não ajuda. Ficam muito acomodados. Outros têm pouca coisa, mas o pouco que tem, o tempozinho que tem, oferece a Deus, faz um bem, faz uma visita, ajuda, está sempre presente na história. É como fermento na massa, o Evangelho fala disso, do fermento na massa. Graças a Deus que tem tantas pessoas que acham um tempozinho para fazer o bem, para servir a Deus na construção do seu reino. Louvamos a Deus por isso. Que bom seria se todas as pessoas pudessem escutar Deus. E queremos também pensar no 14º Intereclesial da SEBS. Eu vou falar um dia, brevemente, sobre SEBS. Nós estamos celebrando com toda a igreja, em Londrina, no Paraná, o 14º Intereclesial. O que é SEBS? É um movimento da Igreja Católica, que já tem 50 anos. Ele nasceu com um tema, falando sobre a igreja, o jeito novo de ser igreja. SEBS, jeito novo de ser igreja. Tem 50 anos isto. Graças a Deus, eu tive muita alegria de acompanhar muitas SEBS. Até hoje, embora tenham passado 50 anos, a igreja é sim, a SEBS é sim um novo jeito de ser igreja. É onde se reúnem as pessoas, leem a Bíblia, discutem os problemas da comunidade, da saúde, da educação, enfim, à luz da palavra de Deus, celebram, festejam, vivem a sua fé. A SEBS enfrenta muitas dificuldades, muitas, mas Deus está lá. Aliás, na SEBS se celebra muito a Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Não tem SEBS sem ter a Trindade Santíssima, né? Por isso elas sobrevivem. O tema do encontro lá em Londrina é: eu vi e ouvi os clamores do meu povo e desci para libertá-los.
que é do Êxodo 3:7, né? E para encerrar esse nosso programa, eu vou colocar uma música que fala de sebes, peregrinos, de autoria de Dom Pedro Casaldáliga, cantado pelo Zé Vicente, um cantador de sebes, que canta alegria, que canta as verdades vividas, a essência de uma sebes. Que o nosso Deus, na Trindade Santíssima, que está tão presente na vida das sebes, nos abençoe e nos faça cada vez mais irmãos. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Peregrino nas estradas de um mundo desigual, espoliado pelo lucro e ambição do capital, do poder do latifúndio, enxotado e sem lugar, já não sei pra onde andar. Na esperança eu me apego ao mutirão. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada. Esqueceu dos oprimidos o clamor, e Jesus se fez do pobre companheiro e servidor. Os profetas não se calam denunciando a opressão, pois a terra é dos irmãos, e na mesa igual partilha tem que haver. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Pela força do amor, o universo tem carinho, e o clarão de suas estrelas ilumina meu caminho. Nas torrentes da justiça, meu trabalho é comunhão, arrozais florescerão, e em seus frutos liberdade colherei. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar